Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. Eu estou falando baixinho para ver se o meu papagaio de pirata escuta. Você escutou, Roger? Escuta aí, quem não vai escutar é a audiência, né? Você tem que falar direito, que nem, né, meu? Jornalismo, né? Alto, não ferrar o cara do som. Roger, que palavra feia é essa? Ah, tá. Você pode falar o que quer, produção, né? coloca um pi. Tá errado isso. Ah, peraí. Eu vou resolver tudo isso com o nosso podcast de hoje, porque o assunto é interessantíssimo. Você sabe, você tem conhecimento, você já estudou, já leu, já foi atrás dos direitos digitais? Roger, você é uma pessoa antenada, uma pessoa CEO de uma agência de comunicação. Sim. Qual que é o principal princípio do direito digital? Princípio do direito digital? Eu vou saber, meu. Quem sabe os convidados do princípio, meu. Entenderam? Por isso que nós estamos aqui com o Dr. Cressoni e a doutora Camila. Sejam todos, ou melhor, todas os dois. Todas bem-vindos. Sejam bem-vindos, mais fácil, né? Assim dizer. Roger, faça as honras. Faço. Hoje, emocionante também. Tem um amigo aqui, o Cressoni, um amigo que Itaquera me trouxe, a Zona Leste me trouxe. Temos amigos em comuns, né? Tá presidente da OAB Itaquera, ele vai se apresentar, não vou queimar a largada, né? Temos a doutora aqui também, que vai vir com assuntos assim, interessantíssimos aí. Fake news vai ser. E como nós estamos em ano de eleições, então o assunto vai ser picante, quente, exatamente. Vai ser instigante. Já aspas. Falei demais. Só uma aspas. Não vou falar mais nada. Eu já vou até conversar aqui uma pergunta sobre essa questão que você faz aí comigo aí ao vivo. Tá? Gente, eu não faço nada. É um apelido carinhoso, porque é só vocês pegarem a centralização, nossa produção, nosso cenário. Ele não parece um papagaio de pirata quando tá aqui, ó, eu e ele? Parece que ele tá no meu ombro. É isso. E eu tô falando pra câmera errada, agora eu tô falando pra câmera certa, porque aqui é tudo assim. Vamos passar para o convidado, vai, Vanessa, chega. Doutor Cressoni, seja bem-vindo. Por favor, o microfone é seu, senão ela não para de falar. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado, Vanessa. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito feliz aqui de estar no Fala Zona Leste, Fala ZL. Fala ZL. E olha assim, como é bonito, né, a gente falar da ZL, né? Sim. Eu até brinco na UAB que eu falo que a UAB de Itaquera, da qual eu estou presidente até o final do ano, ela abrange 4 grandes regiões, que é São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianazes e Itaquera. E é gostoso a gente falar na nossa região, é gostoso a gente honrar a nossa região. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de todas as pessoas, ajudar as pessoas a entender um pouquinho sobre o direito digital, sobre LGPD, deepfake, fake news. Então tem muito assunto hoje aí pra gente discutir. Show de bola. Doutora Camila, por favor, se apresente. Das palavras do Dr. Cressoni as minhas. É um prazer imenso estar na companhia de vocês. É a primeira vez no podcast, inclusive. Um prazer estar aqui. A estreia, né, na Fala ZL. Nascida e criada na Zona Leste, então é realmente um prazer. Vamos falar sobre direito digital no contexto eleitoral. Show de bola. Vanessa, você que estudou a pauta, tem 3 dias que você está estudando a pauta, você leu, reviu. Faça a primeira pergunta então, Vanessa. Não, pode fazer, porque você fala que eu falo demais. Então tá bom. Então hoje é você que vai falar. Doutoras, né? Doutores, né? Como que é o comum, geralmente? Acho que a gente tem que se tratar como amigos. Como amigos. Né? Amigos. Em primeiro lugar. Amigos. Eleições municipais aí. Os fake news, né, já é um assunto aí muito debatido, né, sobre a questão de como pode alterar, né, até uma questão de eleição. Nós estamos vendo aí uma questão na Venezuela, né, estamos gravando agora esse podcast no momento aí que está acontecendo aí questões eleitorais na Venezuela, de dúvida de se realmente está sendo legítimo ou não. Como que vocês veem essa questão das fake news para as eleições? Como que vocês estão enxergando o momento? Como que pode resolver isso, se é que existe resolução? Por favor. Bom, posso? Claro, por favor. Eu queria dizer assim, primeiro as eleições é o principal processo democrático de toda a nação. Então esse processo democrático ele tem que acontecer de uma forma que a população
ela consiga ter as informações corretas para poder aí sim manifestar a sua vontade de escolha das suas lideranças. E as fake news, elas são justamente as mensagens falsas manipuladas. De uma maneira bem clara, né? A gente americaniza muitos termos, mas para chegar no ponto, são mensagens falsas publicadas com o único intuito de manipulação de uma grande massa, e aí, com relação a essa manipulação, fazer com que a população ela se direcione de um lado ou outro. Acho que é isso, né, Camila? Exatamente. A bel prazer, né, doutor? Agora, doutora Camila, até que ponto uma fake news pode chegar ao extremo de prejudicar drasticamente uma pessoa? Ou uma família, ou um emprego, ou seja, um mandato, enfim, porque uma informação divulgada e depois para você provar que de repente não foi você, o estrago já foi feito, não é isso? Então, as fake news, elas são realmente manipulações, né? Então, às vezes, pode atrapalhar o seu âmbito familiar, o seu âmbito de relação de emprego, mas pode também prejudicar nações, né? O que a gente está enfrentando, por exemplo, na Venezuela, é muito desencontro de informações. É um assunto muitíssimo delicado, não sabemos exatamente o que está acontecendo e, literalmente, não temos muito o que fazer se não buscar a verdade incessantemente, né? Existem alguns mecanismos já instalados, principalmente no Twitter, onde muitos jovens têm acesso. Desde 2021 tem uma ferramenta que já faz essa análise de informações falsas, enfim. Então já é mais prático, né? A gente já consegue enxergar melhor a materialização da verdade, né? Afastar um pouco a manipulação das informações, das mentiras, e ter acesso realmente à verdade. Então, realmente, desde aliás, o conteúdo, mais né, Camila? Pessoal ao conteúdo realmente global. E o número de informações, né, Camila? Nossa, porque assim, mas... o número de informações que a gente tem hoje em dia é gigantesco. E identificar o que é verdade e o que é fake news, É difícil. para quem não tem o hábito, é muito difícil. Então, por isso que, como você disse, esses mecanismos são fundamentais, essas ferramentas, pelas que as pessoas conheçam, seja a do Twitter, ou sejam outras tantas ferramentas que existem, né? Exatamente, tem algumas outras plataformas digitais disponíveis justamente para trazer esse encontro, né, de informações, para falar o que é verdade, o que é mentira, o que realmente foi dito, o que foi manipulado. Quem realmente são essas pessoas, se as pessoas realmente falaram isso ou deixaram de falar. Você sabe que a gente não é barriga verde nesse negócio de comunicação, né? E mesmo assim... Sabem tudo de comunicação, né? Não é barriga verde, eles sabem tudo de comunicação, Camila. Barriga verde, para quem não sabe, é uma pessoa sem experiência ainda no negócio, né? É o termo. E aí, o que acontece? Nós que temos essa experiência, mesmo assim, tem informações que vêm, tem algumas coisas que tem alguns gatilhos que você vê, opa, aí tá manipulado, erros de português e tal. Mas quando não tem tudo isso, quando é uma manipulação de imagem, uma manipulação... Convincente, muito né? convincente. Nós temos esse problema também. Às vezes, vem uma notícia para nós, vem ali e a gente fica, opa, é ou não é? Vamos divulgar ou não vamos divulgar? Essa responsabilidade é difícil, Exatamente. né? E aí eu quero entrar numa questão jurídica, né? Sim. O que acontece, né? Como que quem divulga, não quem divulgou, mas replicou uma fake news, né? Juridicamente, né? Ele pode ser também, ter problemas com a justiça, pode ser acionado... Claro. Até para a gente entender, né, e fazer essa distinção, fake news a gente fala da informação manipulada de uma maneira falsa para poder fazer com que movimente uma grande massa da população com relação àquilo que se pretende. Quando a gente fala na alteração de imagem e vídeo, aí a gente já está tratando das deepfakes. Perfeito. E aí, quando a gente imagina, seja uma deepfake ou uma fake news, a consequência natural para quem divulgou aquilo é a mesma. Agora é óbvio, a gente vai identificar se a divulgação ocorreu simplesmente porque a pessoa não viu e acabou soltando, ou se existiu o que a gente chama de dolo, né? Exatamente. Que é a intenção de divulgação daquele conteúdo. Identificado o dolo, a gente pode ter aí um caminho jurídico gigante, como por exemplo no âmbito criminal, a gente pode ter no âmbito civil, pode ter até mesmo no âmbito do direito digital. Perfeito. Porque a gente está falando de uma afronta da Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Sim. Participa da internet.
Ou seja, inclui aí muitos fatores. Agora, doutora, hoje a gente vê nas redes sociais, principalmente no Instagram, nós que somos lá primórdios do jornalismo raiz, que estávamos lá, pronto, todo mundo já sabe a nossa idade, mas tudo bem, sentava lá, mandava pra gráfica, lá. Hoje, todo mundo tem um celular, grava-se, expõe-se, a pessoa, às vezes até imagens que não são legais de serem vistas. Até que ponto isso é legal? Porque, Roger, eu não sei se você concorda comigo jornalisticamente falando. Jornalisticamente pode ser. Pode ser, né? É uma banalização do conteúdo. A gente pode, assim, dizer, como você melhor definir... Entende, doutora, onde eu quero chegar? Eu concordo com você que há realmente uma banalização do jornalismo, né? Uma banalização da comunicação fiel, comunicação de qualidade, em detrimento, né, de toda essa corrida de entretenimento, de produção de conteúdo que realmente não traz nada produtivo, algo de qualidade não só para nós adultos, mas para crianças principalmente. Conteúdo ruim. Que estão expostas a esse tipo de conteúdo. E além disso, esse tipo de conteúdo pode sim influenciar comportamentos como influenciam. Há pesquisas ao redor do mundo falando que as crianças elas estão expostas e está sendo afetado o desenvolvimento psicossocial delas, principalmente em relação à dopamina. Elas associam a internet ao prazer. E quando essa conectividade é interrompida, elas viram outras pessoas. A violência, principalmente, é despertada. Então, forma caráter até, né? É porque assim, perigoso. a formação antigamente, a gente brincava na rua, formava os amigos, se relacionava Hoje em é sociedade. Então hoje é tela. Então se a gente imagina Exatamente. uma informação correta, trabalhando para uma criança, a gente tem canais, por exemplo, que acabam limitando, né? Então quando a gente vai buscar um streamer de televisão, tem alguns streamers que eles limitam, né? Uhum. Olha, esse streamer é só conteúdo para crianças. E aí os pais podem fazer esse filtro para que a criança veja. Agora, tem outros streamers e outros canais que isso não acontece. E para nós, eu sou pai, né? Roger, você não é, né? Mas De assim, pet. você é mãe de pet, Sou mãe né? de pet. Então, assim, minha esposa também, ela é mãe de pet também, né? Nós temos um filho e temos o nosso pet. Show. Hoje, até os pets, a gente ensina também através das redes, né? Fala assim, eu tenho um passarinho, quero ver ele cantar, deixa eu colocar o canto aqui. Eu tenho um cachorro, deixa eu colocar aqui para ele ver, para ver. Então, existem mecanismos. Se não tem filtro disso e vai formando aquilo ali, a gente forma uma sociedade doente. É muito grave isso. É muito grave. Agora, fazendo um adendo em relação a isso, qual a relevância da censura desse tipo de conteúdo a crianças para uma plataforma digital? Se ela lucra com a assistência dessas crianças, Exatamente. com a audiência dessas crianças. Exatamente. Qual que é a relevância? Mas vai. mas a Deixar de responsabilidade lucrar. social é extremamente importante. E aí né? é onde entra o direito. Certo. Porque é exatamente nesses pontos, para criar essas normas e regular essas normas, auxiliar o Poder Legislativo com relação a isso, é que o operador do direito vai trabalhar. A Lei Geral de Proteção de Dados, para parte das eleições, até pouco tempo, ela não determinava de uma maneira correta o que deveria acontecer. Então não existia ali todo um roteiro do que cada candidato deveria passar para respeitar aqueles dados que o candidato absorve. E quando a gente fala de dados, olha como é interessante, a gente está falando muito de internet, né? Mas os candidatos fazem reuniões, fazem cafés. Sim. E normalmente nessas reuniões e nesses cafés, eles passam uma lista. E você coloca lá o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Captação de lead, Né? entre aspas. Captação de lead. Sim. Só que aquilo ali é em papel. Sim. Para nós, aquilo são dados. Se ele vai ser incluído numa rede social ou não, eles continuam sendo dados e devem ser protegidos. Sim. Então, o controle do conteúdo e a proteção de dados, ela é um tema extremamente presente na nossa atualidade. Agora, doutor, vamos chamar aqui para a população de massa, para nós que estamos ali, vendo, vivenciando.
Porque assim, é uma enxurrada de informações 24 horas. Isso aqui vicia. Isso aqui vicia. Ele é feito pra viciar. Então, 24 horas, assim. Você tá de olho em uma coisa, de repente vem outra que chama outra. Isso é uma loucura. Onde o direito ajuda as pessoas que se sentem lesadas por alguma informação, ou por alguma foto, ou por alguma imagem publicada. Eu vi recentemente, eu não lembro agora qual foi a atriz que falou que estavam usando a voz dela, a imagem dela, para falar acho que era um produto que ela nunca tinha usado. Aí aqui eu gostaria que vocês explicassem para a população, para a nossa audiência, de forma muito clara, quando que eu posso acionar um advogado de direito digital. Ô Camila, eu vou deixar essa para você, mas eu queria só avisar os nossos colegas, nossos amigos aqui, que eu acho que hoje eles não se deram tão bem assim nos convidados deles. Porque primeiro eles convidaram advogados que adoram falar. E depois eles convidaram advogados que adoram o direito. Então, nossa, aí... Mas isso aí. A gente não é bobinho. Bom, existe uma série de coisas que dá pra falar sobre o que você trouxe à tona. Primeiramente, as pessoas que se sentem lesadas inicialmente são as pessoas que estão sendo prejudicadas em relação ao uso de imagem. Porque isso, como já é amplamente falado, tanto em estudos acadêmicos quanto no próprio direito, né, em relação a decisões judiciais e tudo mais, quanto estou deixando de lucrar em relação a publicidades que são feitas em meu nome sem a minha permissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, se as publicidades eu não concordo com elas, qual minha moral será rebaixada? Sim. Terceiro, o consumidor que se sente prejudicado, quem será responsabilizado? Será o provedor de internet? Será a plataforma digital? Será a pessoa que está sendo também vítima, que é a que está sendo usada, né, na imagem? Quem será responsabilizado? Tudo isso, hoje, é uma dúvida jurídica, né? Todos eles podem ser responsabilizados, com exceção da vítima também, que é quem está tendo a imagem manipulada. Mas a plataforma digital, a partir do momento que disponibiliza vídeos ou imagens de teor totalmente manipulado, deve sim ser responsabilizado. Mas eles quase não eu vejo aí que quase não consegue atingir. Eles fazem uma análise de risco, né? Mas tem alguns detalhes, né? Então, assim, o primeiro detalhe é que existem brigas judiciais intermináveis de pessoas. Existem brigas judiciais intermináveis de pessoas que continuam tentando retirar o conteúdo da rede social. Isso. Primeiro porque o conteúdo ele circula. E aí, para você retirar essa circulação é dificílimo. Uma vez no digital. Uma vez na internet. Por isso que assim, talvez o mais importante para quem está nos assistindo, para o público nos assistindo, é o cuidado que essas pessoas têm que ter com os seus dados. Em primeiro lugar, com os seus dados. Porque uma coisa é o cometimento de um crime com a manipulação de uma imagem, com a manipulação de uma voz ou de um dado. Outra coisa é a divulgação desses dados reais. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com os nossos dados. A gente não pode sair preenchendo tudo que é site, tudo que é aplicativo, que é uma tendência natural que se faz hoje. Sim. Né? Você abre o aplicativo, abre a tela, a primeira coisa que pedem, coloca lá seu e-mail, seu telefone, para você poder ter acesso aqui. Tem uma máxima no direito digital que quando você usa plataformas de graça é porque o produto é você. Sim, exatamente. Não existe almoço grátis, né? Não existe. E agora eu vou revelar, eu já caí nisso. Já. Você sabe, doutor, eu teve uma situação de CDL. A gente queria fazer um abaixo-assinado para Itaquera, passar uma lista, e aí a gente travou na LGPD. Como que nós vamos passar o abaixo-assinado? É uma causa justa, uma coisa interessante, importante. E como que nós iríamos acionar esse abaixo-assinado? Tivemos dúvidas. A melhor forma, se usaria uma plataforma, mas qual a segurança da plataforma? O papel, poderia, não poderia? Tem dados sensíveis, né? Os famosos dados sensíveis, né? E aí a gente teve esse problema. Acabamos, né, fazendo da forma tradicional, mas não da forma legal, teoricamente, né? Porque seria importante fazer. Como que faria uma situação dessa? O que vocês orientam? Sobre isso, até você me lembrou uma conversa nossa um dia desses no escritório, né, Camila?
E a gente falava sobre um vazamento de dados sensíveis de um grupo, de uma empresa americana, que era responsável por fazer teste de DNA. Nossa. E aí a gente olha e fala assim, muita gente pode perguntar, né? Mas qual o problema de vazar o teste de DNA? Não, nenhum, Né? imagina. Foi só um teste de DNA para saber se é pai, se não é pai, se é filho, se Dá não um é filho. exemplo, tá? O que acontecia ali tinham todas as informações genéticas da pessoa. Imagina a seguinte situação, Roger. Você vai contratar um convênio médico. E o convênio médico já sabe quais são as doenças que você pode ter. Já tem sua predisposição. Já tem a sua predisposição genética. Se Vai você vai usar, se impactar você no não vai plano. usar, vai Sim. impactar no plano. Sim. Você vai buscar uma informação que automaticamente vai diferir financeiramente. Então, assim, não interessa o dado ele é muito importante. Mas o que você mencionou é que as pessoas elas ainda não conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados, elas ainda não sabem qual é a figura de um DPO, que é o responsável por essa manipulação e proteção, inclusive para responder para as pessoas quando elas querem que os dados sejam retirados daquela plataforma. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz exatamente quais são os cuidados que aquela pessoa que está manipulando os seus dados, aí manipulando, entendam, porque quando a gente fala de manipulação hoje em dia, Sim. o pessoal acha que manipulação é pegar o que é verdadeiro e transformar em falso. Não é isso. Vai além. Manipulação é você cuidar daqueles dados. É você usar aqueles dados para você gerir os dados. Uhum. E aí aquilo ali tem uma forma de você fazer, seja dentro dos seus negócios, os dados em papéis, ou até mesmo com relação às suas plataformas. Existe uma regra do que precisa constar na plataforma, quais são as informações, como contatar um DPO. E existe tempo para que o DPO responda a vocês. E tem uma jornada também. Tem que uma você jornada. tem que criar, porque isso te dá mais garantia segura, jurídica, né? Sim. Criar uma jornada. Por isso que é importante, né, ter pessoas especializadas, escritórios especializados, né? Eu acredito que vocês fazem Sim. esse trabalho, né? Que é criar essa... Conta um pouco sobre essa jornada. Como que se faz isso aí? Como que vocês podem auxiliar para quem tem dúvida em LGPD? A primeira coisa que acontece é a identidade, é identificar a necessidade e a realidade de cada cliente. Nós precisamos primeiro entender. Às vezes um cliente tem uma necessidade que demanda um trabalho e tem clientes que outros. Vou dar um exemplo para você do cenário político, ok? Se você pegar o site da maioria dos políticos e dos candidatos, ele não tem a figura do DPO. Olha que interessante. E aí, se o seu dado constar em alguma forma, você reclama para quem? Se você Então, achar às vezes- que pode ser sério. Se você achar que pode ser sério, É sério. você reclama pra... Às vezes, Roger, quando a gente pega a figura de um político, é desde estruturar as mídias sociais desse político, até a forma que ele recebe, é criar a trilha para ele dos dados. Quando chegam a ele, até se eventualmente alguém pedir para que seja retirado. Entendi. Então, a identidade da necessidade, acho que é o primeiro passo, né, Camila? Sim, exatamente. Essa análise, né? Esse é o trabalho de vocês, né? Eu estou Exato. acreditando. É analisar, cada caso é um caso, né? Como Óbvio. se diz, né? Analisar todo o processo do cliente, a venda. Então, é praticamente uma consultoria muito complexa, né? Isso. Vocês me corrijam se eu estiver errado, né? É uma consultoria muito complexa do modelo de negócio do cliente que vai chegar até vocês, para que ele faça essa proteção de dados totalmente. Vocês criem essa jornada de proteção de dados para o cliente. É isso mesmo? E o que é pior, a gente falou na questão eleitoral, né, Camila? Mas assim, tem grandes empresas, grandes players que ainda não se adequaram à LGPD. Tá. E a multa para no período eleitoral, por exemplo, do TRE, ela é milionária. Sim. Então, se eventualmente tiver alguma irregularidade de vazamento de dados, o candidato inviabiliza a vida dele. Sim. Você imagina, por conta de um único detalhe, que ele não atendeu a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem um impacto que pode não só te tirar da campanha eleitoral, porque pode ser impugnada, é uma das penalidades, mas pode até te dar uma multa de milhões. Então, eu acho importante falar para o nosso público, né, que não é só os grandes, não, porque já está chegando nos pequenos e médios, né, isso aí. Então, tem que se preocupar, sim, com essa questão do
Hoje tá difícil no celular, hein? Perdão, hein? Depois sou eu. A gente tem que se preocupar com essa questão, né? O pequenininho lá, a lojinha, tal, tudo, aquele cupomzinho que ele faz, tal, tudo, tem que se preocupar porque tá chegando neles, não é isso? É verdade. 2% do faturamento, né? Limitado a 50 milhões, mas é 2% do faturamento 2%. da empresa por caso. Agora, mas a gente, por tudo que vocês estão falando, nós temos então danos morais, danos materiais e multas. E direito criminal. E direito criminal. Agora, eu me pergunto sempre, as pessoas, elas não acreditam muito no direito digital. Eu digo assim, por quê? Porque entendam o significado de não acreditar. Acho que a doutora pode até vivenciar isso diariamente, porque, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não... É descrença. Acontece. Mas Acontece. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei recente, né? Inclusive, a primeira decisão da ANPD em relação ao INSS foi proferida há pouco tempo, pouquíssimo tempo, há uma semana atrás. Então, realmente, pouco a pouco que vamos ganhando notoriedade, vamos ganhando credibilidade, né, frente ao público, justamente por essa inconstância que a internet tem. A LGPD, quando a gente fala, não fala somente da internet, mas principalmente na internet, porque é onde estamos hoje, né? Tudo está se transformando para a internet. Então, realmente, hoje não temos muita credibilidade, apesar de já termos decisões judiciais protegendo os dados pessoais, os dados sensíveis, inclusive fazer uma diferenciação. Dado pessoal é uma coisa, dado sensível é outra. explica. Dado pessoal, tudo que dá para identificar uma pessoa. Por exemplo, o nome, o sobrenome, o CPF, o RG, o e-mail, o sexo. O dado sensível é tudo aquilo que dá para perfilar a pessoa. Qual que é a orientação sexual dela? Qual que é a orientação política dela? E aí Você que vem tem a Netflix? população. Você tem Qual é a Netflix? religião dela? Você já acessou lá e viu sempre o mesmo gênero de filme? Sim. Porque eles fizeram seu perfilamento sensível. É a segmentação do marketing digital, tal, só que é o uso dos dados, E né? já volto naquele caso de vazamento de dados genéticos e tudo mais. Imagine, você dá todo o seu perfil comportamental e seu perfil genético nas mãos de uma empresa. O que ela pode fazer com isso? O doutor deu o exemplo do plano de saúde, mas também, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se uma empresa tem todo o seu perfil comportamental e seu perfil genético. Se você já tem predisposição a uma doença degenerativa, Depressão. por exemplo, a depressão. Sim. Não vou te admitir por causa disso. Mas Você não vai isso ficar tá sabendo que acontecendo é já? por causa disso, mas... Isso já está Já, acontecendo. isso. Só que assim... Imagina na hora que descobrir que você toma Rivotril. Depois também Rivotril, Nossa, eu acho que eu preciso de algum pra memória, porque eu esqueci os outros dois. com a memória ruim Aliás, eu vou confessar aqui pra você, são 4. E você? Te peguei. E hoje eu não tomei, né, Vanessa? Deixa eu avisar o Roger que hoje Deixa eu eu não avisar tomei. que hoje eu não tô boa. E aí ele tá do meu lado. Não, e o Roger, olha, eu vou contar aqui pra vocês, ele tá numa boa fase, porque eu tô tão calma, se eu tivesse estressada, mas eu conto aqui pra Pô, doutora. porque ela só toma maracujá, mais nada da nem de maracujá. É nada, gente, eu tô tomando 4, gente, que horror. Bom, enfim, voltando para a pauta que o senhor Perfeito. conseguiu destruir Não destruí nada, eu A só fiz linha. um complemento. Só apontamento. Só um apontamento apontamento. sobre a importância Cirúrgico. da pauta. Cirúrgico. Cirúrgico, sobre a questão. olha. Só não querendo fugir muito Sim. do assunto, Olha, viu? Perfeito. mas Sim. Levou um... vazamento de dado genético não é só do titular do dado, né? Exato. Porque se sim. vaza um dado meu genético, vaza do meu pai, vaza da minha mãe, Sim. uma é cadeia. uma cadeia. É uma árvore, né? E se eventualmente eu quiser vender o meu dado genético? Pode, Eu posso. mas você pode vender, mas Não, alguém não Empresa pode que não tirar de queria você. comprar isso. É Sim. igual Exatamente. venda ilegal de... Como que é que chamava antigamente, gente? De... Mailing. Não, de mailing, também. mas tinha, lembra? Na 25 de março que o pessoal vendia aqueles pacotes. Você não lembra disso, Roger? Eu não participava dessas coisas, não, viu, Vanessa? Não, mas Esse eu não negócio- Sempre trabalhou pela Ainda mais legalidade. sabendo desse advogado aqui. Eu Sempre não trabalhou pela legalidade. Eu trabalhava com isso aí, não. A troca de, por exemplo,
vamos fazer uma pesquisa para saber sua ancestralidade, Sim. quantos por cento de você é da África, quantos por cento de você é da Ásia. Então você fazia a coleta do material genético, mandava para os Estados Unidos, eles mandavam uma pesquisa desprovida de qualquer base científica real e vendiam seus dados, ficavam com seus dados. Você assinava o termo de compromisso. Tá, e o que eles vão fazer com esses dados? E se venderem por uma farmacêutica, entendeu? É isso que eu pensei. E se fizerem um farmacêutico baseado no seu perfil genético? Sim. E brincadeiras à parte... O que você vai lucrar com isso? Brincadeiras à parte, a gente ainda não enxergou tudo, porque ainda está se aprendendo ali o que pode fazer com os dados além, né? E olha só, o que importa é o conteúdo de retorno. O que importa é o conteúdo que chega para eles, porque o que eles querem é as suas informações. Sim. Então, é muito importante essa regulamentação, e quando você trata, a gente fala desse descrédito no Brasil. Eu ia te perguntar a gente isso, fala como no Brasil. está o Brasil atualmente com relação a isso? Mas eu vou que nem é uma questão de descrédito, é uma questão de desconhecimento. Sim. É desinformação. As pessoas não sabem disso ainda. As pessoas ainda não têm a noção do que pode acontecer. Vou dar um exemplo claro para vocês também. Quantas vezes a gente já não viu alguém dizer que, olha, replicou algo que chegou para ele sem sequer ver se aquilo era verdadeiro ou não? Sim. Nossa! Isso é muito comum. Isso. Todo dia. E aí a pessoa não responde, ou tem que ir numa delegacia, ou ré num processo de indenização e reparação de danos, e a pessoa chega lá e fala, não, mas eu não sabia. Então o grande problema do nosso país é a falta de informação. Por isso que é importante podcasts como o de hoje. Conscientização. Não, mas aí eu te pergunto. Perfeito. Eu te pergunto, isso não é proposital? Mas aí a gente entra eu numa acho questão que- histórica, Doutora, né? Eu acho que é estrutural, né? Estrutural. Eu digo assim, a estrutural. Europa ela está muito avançada. Eu digo até, eu vou falar um pouco de marketing digital, né? As regras, né, quando a gente vai fazer uma campanha internacional em Google Ads, etc e tal, são totalmente outras do que aqui, porque lá já tem a GRPD, né? Há muitos anos, bem antes do que a LGPD do Brasil. Então eles estão um passinho à frente nessa questão da gestão de dados, né? Essa questão dos streamers, de fazer as limitações até de faixa etária com relação às crianças, já tem empresas que foram punidas nos Estados Unidos e elas foram condenadas a multas altíssimas. E aí quando a doutora Camila ela fala, né, ela fala assim, eles fazem por quê? Porque é interessante para eles? Claro que é interessante. Não é para você vender o seu conteúdo, é para você não ser punido por aquilo, porque você inviabiliza o seu negócio. Então, o nosso país, a lei 2020, Muito recente. é recentíssima. Então, até a população tomar um conhecimento De que existe uma lei, né? de que existe uma lei, de que elas têm que ser cumpridas, porque as leis servem para isso, para que elas sejam cumpridas. E que é muito fácil se adaptar a essa lei, é muito fácil se adequar a essa lei. E quem fizer isso vai sair na frente dos outros. Aí eu acho que vai ter uma grande massa da população querendo adequar. Quem não vende hoje pela internet, Roger? Quem não vende está morto. Tem pessoas Ou que... está indo morrer. Quem não vende hoje tem uma tendência a morrer. Sim. Quem vende tem acesso até o endereço. Só que quem vende Sim. precisa se adaptar à LGBT. Sim. Então é uma tendência natural que daqui para frente as pessoas vão começar a se adaptar, elas vão começar a se adequar e ter uma autorresponsabilidade também sobre aqueles dados. Doutora, quais seriam os principais pontos da lei? Em relação ao que? A aplicação? Ou você quer que a Exatamente. gente fale os pontos principais da lei em si? Acho que ela tá perdida, hein, Camila? Bom, os pontos principais da lei. É uma lei nova. Então, ela traz realmente a apresentação. Ela diz a descrição de cada uma das coisas. Por exemplo, dado pessoal, ela define o que é. Dado sensível, ela define o que é. A figura do encarregado, que é o DPO, ela fala o que é. A figura do provedor de internet, da responsabilidade dos provedores de hospedagem. Traz toda a definição do que são essas pessoas, os agentes de tratamento de dados. E trazem também as responsabilidades desses agentes de tratamento. Além disso, traz os direitos do titular de dados e as responsabilidades civis e penais, né, dos agentes de tratamento que descumprirem algum... Mas tem muita interpretação nisso ainda ou não? Como que tá? Não, ela é bem clara. É uma lei bastante ela é pequena, didática, né? pequena. Ela é objetiva. Ela é objetiva. Tá. Ela é objetiva. Bom, isso pelo menos Isso é importante. já é importante. Ela é pequena né? e objetiva. E em algumas áreas existem regulamentações.
Tá. Na área do Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, existe uma cartilha para dizer como que o candidato tem que se adequar à LGPD. Ah, legal. Então é muito bacana porque... E a Justiça Eleitoral tá em cima, né? Tá em cima, Qualquer em deslize, cima. eu sei que Chega a impugnar funciona uma campanha? mesmo. Pode impugnar uma campanha por causa da pode LGPD? viabilizar, impugnar uma campanha. As pessoas que eventualmente verificarem o vazamento de dados, elas podem fazer denúncias. Essas denúncias são anônimas. Até nós brincávamos aqui antes que o nome é engraçado, né? Que tem um sistema chamado Pardal, que é para as pessoas fazerem essas denúncias ou direto no site do Tribunal Regional Eleitoral. Então, existem caminhos hoje. A lei ela já está muito presente, Vanessa. Tem uma Os próprios situação... concorrentes, né? Vou usar muito essa lei, né? Porque vai olhar, opa, tem que meu tomar cuidado concorrente, com a né? fake news, né? Deixa eu ver se... Mas tem a questão, dentro disso daí, a gente tem a questão dos impulsionamentos, né? Como que isso funciona dentro da LGPD? Falei certo? Sim, é Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Então, falei certo. Impulsionamento você fala em relação Quando à você, publicidade? Tráfego pago. quando você faz o tráfego pago e você vai É que se na verdade beneficiar faz daquilo. parte dos termos de privacidade da plataforma, né? Mas quando você colhe os dados, que tem gerenciamento de tráfego pago, que você colhe os dados via formulário, né? Aí tem que fazer todo aquele processo, estudar Perfeito. qual é o seu modelo de negócio, etc e tal, e aí contratar um escritório para... Eu imagino, fazer por isso. exemplo, da seguinte forma, né? Eu falo na lei O eleitoral. nosso contrato de honorários, por exemplo, eu tenho no contrato uma parte específica sobre a LGPD. O nosso também, a gente já adaptou. E aí a gente é responsável por aquelas informações. Quando a gente tem um termo de privacidade dentro da LGPD determinando, a pessoa ela vai colocar se ela permite ou não receber essas informações. Tá. Então vocês podem ver que tem muitos que você coloca lá. Você permite receber as informações? Sim. Eu aceito. Não. Se você dá sim, não há problema algum, né? Agora que ela esteja dentro de uma lista de impulsionamento. Agora, se ela coloca não e ela estiver dentro da lista de impulsionamento, aí a gente verifica ali que houve algum vazamento ou alguma irregularidade no cumprimento da LGPD. Perfeito. Agora, por exemplo, dentro disso, aí cabe também mensagem de WhatsApp, Tudo. aquelas benditas ligações de 0800, 0300 que eu não aguento mais receber. Eu quero Como voltar, que eu quero fica? voltar uma coisa. Uma dica, eu preciso de uma dica de vocês. Você Isso tá é vendo? pra mim. Olha como é Isso pra legal. mim. A gente- Uma dica. Quando eu brinquei, Eu Vanessa, eu vou falei assim, falar. gente, a Vanessa tá perdida, porque aí a gente começa a falar, jogar conteúdo. Eu preciso de uma dica. O famoso grupo do WhatsApp, aquele grupo que a gente tem, tá todas as informações lá. Como que Boa. como seria Você uma quer forma... colocar agora um termo de privacidade dentro do grupo de WhatsApp para respeito à LGPD. Não, eu só não quero ter o processo de LGBT. Imagina da família. Ah, meu Deus do Ele céu. mandando o termo de LGPD no grupo da família. Mas, por exemplo, eu digo um grupo, vou dar um exemplo de Conseg, Sim, por CDL, exemplo, Conseg. CDL, né? Que tá todos os dados O lá próprio grupo do Desenvolve. do Desenvolve por mesmo, exemplo, né? que todo mundo Como publica lá que- tudo. Quais são as coisas que nós podemos, as ações que podemos fazer para Boa. blindar, para não ter problema tem com isso? Tem uma ferramenta que é assim, que tem uma diferença quando a gente faz a criação dos grupos, né? A maior parte das pessoas, ela cria um grupo aleatório, marca todo mundo e joga. Não é assim? Só que existe uma possibilidade de você dar à pessoa a opção dela entrar no grupo. Você Que é manda o o link. do link que nós Link mandamos. Então você manda o link e a pessoa, a partir daquele momento, ela entra no grupo. Ok. Quando você manda o link, você já pode alertar quando a pessoa entra no grupo, dizendo para a pessoa, você permite, esse grupo tem essa finalidade, esse é o conteúdo, isso é o que vai acontecer, e você cria as regras claras do grupo, Dentro das regras do grupo. dentro das No regras do grupo. descritivo do grupo. E aí quando você colocar as regras do grupo e a pessoa entra e você menciona ela tacitamente, ela permanecendo no grupo, subentende-se que ela aceitou aquelas regras. Tá, Primeiro que ela se manifestou para entrar, não foi incluída aleatoriamente. tá. Então ela desejou aquilo. Segundo, ela tomou conhecimento sobre todas as regras do grupo. E ela poderia sair ou não O importante é deixar explícito isso. explícito. Inclusive, um dos princípios da LGPD é a transparência. É a transparência. Perfeito. É transparência. Não é aquela justamente coisa por isso. dúbia, não. Não, Tá é explícito em transparência. todos os momentos. Aliás, na relação humana, né? A gente já vê no direito comercial isso, né? No direito civil, do Código do Consumidor. O princípio da transparência ele é fundamental para tudo. Então a relação humana também.
E aí a LGPD ela só transformou isso de uma forma que as pessoas saibam. Aquela As linhas pequenas do contrato dá problema. Então, dá problema. Lá também. mas aí falando em linha pequena, eu quero Dá problema não, dá serviço, juiz. Dá serviço. Dá serviço. Dá Eu vou serviço. falar uma coisa, mas não vou falar. Doutora Camila, por que ela não é tão divulgada? Porque não há interesse que as pessoas tenham conhecimento da sua importância, porque na verdade vai se reverter contra a própria instituição, vamos assim dizer, popularmente falando. Olha, tirando toda a parte política envolvida, todo o interesse econômico das plataformas digitais, acredito que há realmente um desinteresse da população. Talvez por esse descrédito que ela tem em relação às políticas do país, mas realmente é uma falta de vontade mesmo, entendeu? Às vezes postamos coisas sobre a LGPD e às vezes não são os conteúdos que geram maior engajamento, entendeu? Eu acho que é cultural, né, Camila? Eu acho que é cultural. Cultural. As pessoas, de um Roger modo colocou. geral, não só em relação à LGPD, mas a lei, de um modo geral, elas gostam de falar muito sobre lei, mas nunca leram uma. É só para fazer uma questão, um O paralelo, né? entendimento. Um paralelo. Entendimento. Se a gente pega uma lei que hoje está em muita evidência, né, que é a Lei Maria da Penha, a gente pega uma lei extremamente fundamental para a proteção da mulher. Só que quando a gente imagina a Lei Maria da Penha, o que se vem propagado na internet, o que se vê propagando aí em diversos canais, é que a Lei Maria da Penha foi distorcida. Por quê? Porque algumas pessoas utilizam essa lei para um benefício próprio e não para o objetivo principal da lei. O que as pessoas culturalmente absorvem? Absorvem a parte errada. Exatamente. Ou seja, absorvem a parte que a lei é distorcida. Exatamente. E passam a entender que essa lei talvez não seja tão importante. Ou mas- que ela não funcione. Ou que ela não funcione, mas na verdade ela é fundamental. Ela é de extrema importância. E ela Inclusive, funciona. Faz aniversário hoje. É hoje, aniversário. Você sabe que então, há um ano atrás, nós estávamos fazendo um podcast com a doutora Ercília. Já tem um ano? Um ano, porque estava no aniversário. Da Aniversário lei do da- digníssimo da pai Penha. também. Ah, não. E da Lei Maria da Penha. Quer mandar um parabéns pro pai? Também, tá? Pai, meus parabéns. Te amo muito, sou muito orgulhosa de você. Ei, filhota, meu. Parabéns, Severino! Isso aí. Abraço! Ó, eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Não é da sua época, que você é menina nova. Mas eu acho que o doutor também é. Quer dizer que eu sou velho? Você usava, não. Você é um jovem. Vanessa, tô começando a querer estar do teu lado, viu? Ah, mas gente, eu falo. Eu sei, doutora. Quando eu. A Vanessa é certeza que sabe dessa época. algo- A Vanessa, eu tenho certeza que sabe dessa época. Ó, Já leu sobre isso. você sabia que nós não usávamos cinto de segurança em carro, né? Verdade. Nossa. E isso é quando muito colocou-se isso, o doutor Paulo Maluf, na época, né, que aplicou isso, antigo. falou, vamos pôr cinto de segurança no carro. O cara falou, mas como assim? Vai ter que usar? A hora que começou a multar, É quando Pegou Educou. no bolso. Quando sente no bolso. na hora que começou a multar, educou. Então E eu acho que como a é que funciona LGPD hoje? vai seguir da E mesma como é que forma. funciona hoje, Roger? O que a... Todas as pessoas, quando entram no carro, qual é a primeira coisa que faz? Coloca o cinto. Cinto de segurança. Tem até alerta no carro se você esquecer o cinto pra pôr o cinto Roger, de segurança. criança no banco da frente. Exatamente. Pô, quantas vezes a gente já não andou no porta-mala Ou do não, carro? Ou do chiqueirinho do Fusca. chiqueirinho do Fusca. Tá bom, Mas- já que vocês estão indo por esse caminho, diga. eu sou da época que a Jacopêssego nem existia. Não, verdade, isso é verdade. Era Tinha a Estrada do Gleba Pêssego. do Pêssego, Estrada do Aquele Pêssego. caminhozinho que descia. Olha essas três coisas que nós falamos sobre aqui, o quanto trouxeram benefícios para a sociedade. Então, se a gente imaginar na lei que estabeleceu o uso obrigatório do cinto de segurança, a proibição das crianças no banco da frente, isso Do cigarro, reduziu, do fumo, isso reduziu parar de fumar. drasticamente o número de acidentes fatais. A Jacopêssego, hoje a gente consegue fazer uma interligação entre o interior e o litoral e beneficiou demais aqui o comércio local, Porto, aeroporto. circulação dos portos e aeroportos. Então, assim, as pessoas elas precisam também se conectar a essa modernidade. Sim. Elas precisam olhar e falar assim, olha, isso aqui é algo que é necessário. A LGPD, a adequação da LGPD, seja para o pequeno comércio, para o médio, para a indústria, para os grandes players, para a nossa vida no dia a dia.
preocupação nos cuidados, a gente se preocupa com coisas tão, às vezes, rápidas, porque eu não falo pequenas, porque eu acho que não existe nada pequeno. Sim. Tudo é importante, mas a gente se preocupa com coisas tão rápidas e às vezes deixa passar coisas que a gente vai levar para o resto da vida. É verdade. Às vezes a gente pensa muito o egoísmo do ser humano e acabamos não promovendo o que deveríamos promover. Um mundo bem melhor, uma sociedade melhor, mais organizada. Mas então o egoísmo às vezes atrapalha um pouco. Não, e outra coisa, Atrapalha né? bastante, na verdade. Eu acho que a gente brinca muito aqui, mas a gente, na verdade, a gente quer fazer de forma descontraída com que a informação, ou com que a gente chame a atenção das pessoas de alguma maneira, porque é o que a doutora falou. O que, de repente, é muito certinho, contido ali, as pessoas passam batido. Então, você tem que ter um jogo de cintura, por isso que eu brinco muito com o Roger, a gente faz essa descontração aqui com os nossos convidados. E nós, que estamos na comunicação há muitos anos, nós vivenciamos muitas mudanças. Muitas mudanças. E eu confesso que a chegada da internet foi a que mais impactou na comunicação. Inteligência artificial, Vanessa. Olha, inteligência artificial eu não quero... Vanessa, olha, meu filho... É uma loucura. Eu falo, gente, peraí. Meu filho mais velho, é o Murilo, até mando um abraço pro Murilão aqui. Ele faz engenharia da computação, trabalha na área, trabalha com a parte de dados. E aí eu estava sentado na cozinha conversando com ele e falei, filho, o que você está fazendo? Eu trabalho para a faculdade. Falei, pô, legal, né? Sobre o que é, né? Todo pai quer... Ele falou, pai, a gente está falando sobre uma inteligência artificial para administrar os dados de quem controla os dados. Eu falei, como assim? Ele falou, porque na minha área... Para você que é advogado, especialista na questão. Não, mas é que a gente imagina a tecnologia, né? Quando a gente fala se a lei está presente, se ela não está... Essa lei é algo que ela é nova, que ela precisa acontecer, ela precisa que as pessoas entendam. Por quê? Porque está tudo tão rápido. Sim. E na área dele, existem muitos profissionais que trabalham os dados na parte de tecnologia. Já estão criando, já existe inteligência artificial para fazer o trabalho de quem cria e controla os dados. Sim. Com a consciência que, inclusive, a gente fala, né? Com a consciência humana dentro de inteligência artificial, né? Então. Agora eu pergunto para a doutora, agora dá licença. Você sabe o que o Roger Fieldmack fez? Ele criou uma apresentadora através da IA, vou falar em público para todo mundo, para divulgar as notícias do Desenvolve. Agora, ele criou uma repórter... Esse aqui é? Não, tem uma repórter virtual. Tem uma voz, imagem, tudo. áudio, Ele criou tudo uma virtual. pessoa. Aliás, primeira repórter virtual regional do Brasil. Agora eu pergunto pra você, minha audiência, o que eu estou fazendo aqui parece brincadeira, mas é sério. É que com a repórter virtual eu não posso ficar brigando, porque ela não briga comigo. Mas com tem, você eu posso. Mas tem uma informação Mas também e que eu aí? acho muito legal, né, Como cara? é que fica isso, Que é assim, doutora Camila? O que a senhora diria a meu favor, enquanto pessoa Eu diria que você física? é insubstituível. Muito Olha, obrigada. Olha, soldada como A doutora Camila falou exatamente o que eu ia dizer. Obrigada, alguém Vanessa. do meu lado. E Roger, nós tivemos Roger? uma palestra na OAB com um profissional da área muito, muito bom, que ele diz o seguinte, que na visão dele, a IA e a tecnologia jamais vai substituir, né, os humanos, e jamais vai substituir porque ainda assim precisa de um humano para determinar o que a IA tem que buscar. Ó quem determinou. E aí, assim, é aquilo que a doutora Camila falou, Vanessa, você é insubstituível. Eu espero que fique nesse estágio, né? Porque eu acompanho algumas tendências de tecnologia e já se diz no autoconhecimento, né? No autoaprendizado, né? Sim. Sem interação humana da IA, né? E aí a gente entra num outro estágio, mas, bom, não faz parte da pauta do...
Inteligência artificial. Você imagina isso na mas LGPD. isso- Vamos falar sobre inteligência artificial juridicamente agora, né? Os problemas, como você estava falando, usar inteligência artificial, hoje as plataformas de Instagram, etc., Tem já muito tem advogado uma apanhando por isso, opção viu? lá, né? Usou inteligência artificial, você tem Sim. que marcar que foi utilizado, Ah, é né? verdade. É. No Instagram, no... A maioria Tá das todos plataformas já estão né? colocando, né? No- Porque se popularizou, né? Sim. Quais os benefícios e os malefícios dessa inteligência artificial? Peraí. Eu não troco o meu texto pelo texto da IA, não. Falei. Pronto. É que Hashtag a falei. IA, na verdade, ela tem entendimento matemático. É lógica. Sim. Você treina ela com algoritmo, com números, com Não, fórmulas. e ainda que ela vai, Fórmulas. e ainda que ela e vai ainda se assim precisa de alimentação humana. Sim. Simples Não tem assim. como. A IA, ela tem que ser vista como amiga, como aliada, não como inimiga. Mas Se eu fosse o Roger, eu tomava cuidado, porque imagina a Vanessa treinando a IA. Não, a Ele IA vai ter a IA ali, ó. Nossa, o problema é treinar a IA a tomar Rivotril. Aí o negócio. Eu não Ó. vou, olha, eu não vou nem entrar no mérito da questão, Perfeito. porque eu tenho 2 doutores especialistas em direito Ô, Vanessa, o digital Roger vai acordar. a meu O favor. Roger vai acordar que nem Quando acabar o que nem podcast, eu vou sair Homem de rapidinho. Ferro. Tá, eu peço Bom desculpa dia, pra vocês. papagaio de pirata. Eu vou finalizar o Viu? Tá podcast. pegando, tá vou deixar pegando. vocês falando e vou sair rapidinho, tá? Depois desse podcast, por questões de segurança. Ó, mas falando da questão jurídica, voltando aí, né? O que eu queria entender? Por exemplo, o mau uso dela contra uma pessoa. Porque a IA é usada até no deepfake. Né? Esse mau uso, né? Quais são. O que pode ser feito quando é uma IA? Dá para localizar quem foi que fez? Sabe, essas questões que eu tenho muita dúvida, né? Porque a internet é uma imensidão, né? Ela fala, achou o IP. Mas daí tem os caras que tem o IP que faz o proxy lá, né? Ave Maria, meu Deus. Que A confusão. identificação, acho que esse é o grande problema, né? A investigação para chegar até o ponto de quem surgiu, fez a primeira inserção, tal, tudo. Como que está sendo isso? Acho que a dificuldade é o rastreio, né? Isso. Porque É existe um rastreio, possível. né? Rastrear, é possível chegar no CERN. Claro que é um processo muito mais burocrático, mas é possível sim. A internet há muito tempo não é mais terra sem dono. Sim. Inclusive, Roger, olha que interessante. A Polícia Civil de São Paulo, até pouco tempo atrás, ela utilizava de uma delegacia específica para análise dos crimes digitais, Lá no DEIC, né? que era no DEIC. Isso. Aí ela se viu na necessidade de desmembrar uma das delegacias e criar 4. 4 Hoje nós temos 4 delegacias especializadas em cybercrimes. Tá. para você ver Como aumenta a necessidade. Sim. Os crimes também eles vão migrando, né? Quando a gente vai falando de direito civil, da reparação, quando a gente vai falando da LGPD, e quando vai falando de direito criminal, também existe uma migração natural. Sim. Acontecem crimes de todas as naturezas. Porém, os crimes digitais estão crescendo exponencialmente. Aliás, Eu ia falar um case que eu achei super interessante, que eu vi, um conhecido meu me passou essa semana. Ele recebeu uma carta, né, extrajudicial, sobre um filme que ele baixou na internet. Daí você fala, meu, como que conseguiu a carta? Um escritório, eu acho que contratado por quem fez o filme, etc e tal, nos Estados Unidos, etc, um escritório nacional, foi lá, pediu os IPs de quem baixou no site para a operadora, judicialmente a operadora liberou e eles mandaram as cartas extrajudiciais. Não sei se prosseguiram ou não, como que foi o processo, se vale a pena ou não para eles, né, juridicamente, olha só. mas é isso que eu achei interessante, né? Mas aí vem o detalhe. O filme ele baixou há 2 anos atrás. Demorou 2 anos para eles conseguirem fazer o processo. É esse delay, esse atraso, né, que me preocupa, né? É isso mesmo? Mas Roger, vamos fazer um comparativo? Mas tudo é demorado na justiça. É isso que eu ia colocar. Tá. Vamos fazer um comparativo? Então, eu tô com ele, Você imagina a seguinte situação, ok? Você está no CDL, você sabe, circula Sim. bastante com a prefeitura, ok? A gente faz a aquisição de um imóvel. A gente vai lá e compra o imóvel. Para fazer a compra correta, a gente faz a escritura pública de compra e venda no cartório de notas. Certo. Feita a escritura, nós vamos para o cartório de registro de imóveis e fazemos o registro.
Perfeito? E parou. Se você não for na prefeitura avisar a prefeitura, eles vão continuar cobrando o IPTU do proprietário anterior. Sim. Ou seja, se você tem uma informação que acontece não é de hoje, com cruzamento de dados, tão difícil por conta de 2 órgãos, sendo um cartório, que teoricamente você tem lá um profissional com fé pública, Sim. e um órgão público. Joga isso na internet que você pode circular isso no mundo inteiro. Na minha opinião, é sim difícil, obviamente, o rastreio, mas é muito rápido. Sim. Porque às vezes você vai pegar o provedor, é divulgada uma mensagem no Brasil, quando você vai localizar, cruza com a África do Sul, da África do Sul cruza com a Inglaterra, da Inglaterra cruza com os Estados Unidos cruza na Índia, e às vezes você localizar em 2 anos uma informação que cruzou no mundo inteiro, proporcionalmente é rápido. Você quer as informações, por mais rápidas, o agressor, o criminoso, ele tem uma tendência natural a dificultar o caminho. Sim. O que a gente precisa ter em mente, né, todos nós, assim, nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, que os nossos dados são muito importantes. Muito. E isso como pessoas. Como profissionais, nós no escritório de advocacia, vocês aqui na agência, no podcast, no CDL, para orientar todas as pessoas, que cada uma delas tem que tomar um cuidado gigantesco com relação aos dados que estão com elas, para que elas não sejam inseridas dentro de situações que elas não participaram. Sim. Que esse talvez seja o grande problema. Então, mas aí a gente Evitar o problema e não depois resolver o problema. Vou dar um exemplo. A minha esposa recentemente me liga. Meu irmão mora em Portugal. E aí minha esposa me ligou e falou assim: olha, o seu irmão mandou uma bolacha que o Theo, meu pequenininho, queria muito. Eu falei, mas jura que você pediu para vir uma bolacha de Portugal para cá? Não, mas só tem lá. Eu falei, tá ótimo. E não chega. Ela vira e fala assim: olha, acho que a bolacha parou no correio. A bolacha parou no correio. Falei, não sei, pode acontecer, né? Não entendo muito disso. Chegou uma mensagem no celular dela que tinha parado na alfândega e que tinha que fazer o recolhimento. Eu recebi essa mensagem. De uma taxa para liberar. Eu recebi. Como eu é tenho que ela no meu celular, inclusive. Mas de verdade, como é que eles sabem que estava vindo alguma coisa de lá? Às vezes sabem, às vezes não sabem. Às vezes simplesmente encaminham algum dado vazado de algum grande player. Um spam, às vezes, né? Às vezes Não, você e não no meu postou caso nada. nem Esse era aqui nada. No meu caso nem é nada. Eu não comprei nada. Não pedi pra vir nada. Só que onde as A pessoas coincidência é o adquirem? problema. Shopee. É a coincidência. A coincidência é que você cai no golpe. Então quando você Por isso que trata eu caí dessa... naquele golpe. Quando você trata desse No boleto rastreio falso. do Caí problema, eu acho que a prevenção é o segredo. Sim. Por isso acho que a prevenção é o segredo. Com Por isso que certeza. é importante você conhecer a IA, você busca de tudo, né? Talvez o mais importante, né? Procura o advogado, Exatamente. né? Proteção Procura o jurídica, advogado, proteção jurídica. E aí, se você se prevenir, consequentemente, o problema ele vai reduzir ali dentro do teu cenário, da tua empresa. Agora eu tenho uma curiosidade, até porque a gente já está caminhando aí para nossa reta final. Como que o hacker, doutora, fica dentro disso tudo? Porque o hacker, eu vou falar, por que ele não usa essa inteligência ou essa artimanha que ele tem para fins Listas. Porque é impressionante. Ele entra em qualquer sistema, enfim, nós tivemos aí um apagão recentemente, né? E eu queria saber da doutora qual o impacto dessa lei para os hackers, se tem alguma ligação ou não, e como que a gente fica com relação a isso, porque quantas vezes a gente já ouviu, o site saiu fora de ar, aqui mesmo já aconteceu, Sim. já foi hackeado, Já foi hackeado. enfim. E estabelecer a diferença de hacker, né, Camila? Porque assim, tem empresas que Que contratam hackers
Hackers assim, do bem. é o hacker do bem, Na né? verdade, eu acho que é hacker e cracker, Cracker, né? Tem diferença. O cracker é do mal. Exatamente. É o cracker. Exatamente. Sob o ponto de vista, depositei meus dados, confiei meus dados na mão de uma empresa e a empresa foi hackeada. Mais ou menos isso que você quer saber. Como é que eu fico nessa situação? Isso. Ou como o hacker vai ser responsabilizado. O hacker, quando pego, vai ser responsabilizado, tanto civilmente quanto penalmente. Agora, como ficam os meus dados? Eu posso responsabilizar pela falha de segurança a empresa, Certo. né? Porque eu confiei meus dados a ela, o tratamento deveria ser ela deu outro e não os vazou. protegeu. Então, ela deve ser, sim, responsabilizada. Ela que contratasse um hacker pra Ela melhorar a que melhorar segurança a segurança dela. Né? A vítima não tem nada a ver com Agora isso. ela que contrate um advogado pra resolver a Mas situação. é Ela que procura um advogado, Então- especialista em direito digital. Tem Exatamente. filme feito Então- sobre isso, né? Oi? Tem filmes feitos sobre isso. Tem, né? Então, se enquadra na lei da LGPD. A empresa e o Sim. titular de dados, sim. É que a empresa, e aí um detalhe muito grande, né? A empresa, ela precisa criar mecanismos de proteção. Sim. Ninguém está livre de um ataque hacker. E é óbvio que o vazamento de dados é a empresa responsável em razão do risco do negócio. Sim. Sim. É como uma empresa de ônibus quando o motorista bate o ônibus. Tem Se o reciclagem. passageiro se machucar, ainda que o motorista não seja o culpado, a empresa ela tem a responsabilidade pelo risco do negócio. Então, Exatamente. é mais ou menos no mesmo sentido. A empresa é responsável sempre por conta do risco do negócio, de estar manipulando, de estar protegendo aqueles dados. Mas fica muito mais fácil para uma defesa jurídica se a empresa consegue demonstrar qual é o caminho que ela utiliza para proteção e manipulação desses dados numa ação jurídica. Por quê? Qual é o tamanho do prejuízo? O tamanho do prejuízo foi R$1 milhão. Ok. E o dano moral? O dano moral é subjetivo. É subjetivo. Só que quando você vai para a subjetividade no direito, aquilo que você faz para impedir é relevante. Sim. Então diminui o teu prejuízo dentro de uma empresa. Exatamente. Por isso que é importante, né, fazer todo esse processo de prevenção, né, de É criar essencial. mecanismos, né, de LGPD, criar esse mapa, Não, né, de e como eu- é dado, porque na hora de se defender, porque pode acontecer, como você, o doutor mesmo disse, E né, eu digo mais. você tem ali uma comprovação que você se preocupou. Aconteceu, o problema Isso. acontece, mas nós nos preocupamos em tentar evitar ao Exatamente. máximo esse problema. E numa similaridade. Sim. Você imagina a questão trabalhista, até como a Vanessa brincou, né, no início. Que eu vou No bate-papo, né, processar o Roger? Quando a gente pega uma questão trabalhista, se uma empresa não respeita as regras da legislação de trabalho, os funcionários vão começar a acioná-la. Sim. Quando eles começam a acionar a empresa, eles inviabilizam o negócio. Às vezes a empresa ela é uma empresa que dá lucro. Só que aquele problema que é Entendi. gerado lá dentro inviabiliza e fecha a empresa. Inviabiliza a operação. O que vai acontecer também com a relação dos dados que são hoje manipulados por todos? Se a empresa não se prevenir e as pessoas começarem a acionar essas empresas por qualquer dado vazado, e aí quando a gente fala qualquer dado, você mencionou aqui também, as ligações que a gente recebe, Nossa, As- são terríveis. Ligações oferecendo abusivas. qualquer coisa. Então, Sim. quando as pessoas começam a acionar essa insistência e pedir uma reparação de dano, se chegar uma hora vai viabilizar a empresa. Por isso que o momento mais fácil é o início. O momento mais fácil sempre é o início, né? Para a gente se adequar. Para você adequar uma empresa que já corre há muitos anos, que já tem uma cultura organizacional, para você adequar uma vida, né? Nós aprendemos numa velocidade, meu filho de 8 anos aprende numa velocidade muito maior. Então, assim, talvez a orientação seja procure um advogado, Perfeito. né? Procure um advogado especialista, procure um advogado próximo de você. Acho que esse é o maior caminho, Sim. né? E a advocacia, quando a gente comentou aqui, falando sobre a LGPD, sobre a cultura, a advocacia também passa por isso, porque muitas pessoas buscam o judiciário sem falar com o advogado, com base naquilo que elas absorvem na internet. O Google. Deu um Google. Toma muitíssimo cuidado. Google. E quando buscam no Google uma informação correta, maravilhoso. Quando buscam no Google uma fake news,
quando buscam no Google alguém falando aleatoriamente sobre alguma coisa, elas começam a não ter o resultado que elas pretendem. Então, buscar um profissional, como no marketing. Sim. Né? Se eu vou fazer marketing, eu tenho que buscar o responsável, Sim. um profissional de marketing. Aquela história de cada um no seu quadrado. Exatamente. Você sabe que eu buscava muita informação de saúde no Google, né? A gente sempre dava câncer. Eu parei, não, para com isso. Não busco mais informação no Google. Hoje tá com um negocinho aqui, é câncer. Eu falei, para com isso, gente. Não, mas é esse extremo mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com a informação. Porque o profissional sabe. E aí a LGPD, ela pode acessar o Google nesse sentido? Como assim? Por exemplo... Uma informação que esteja na pesquisa do Google, por exemplo. O Google é uma plataforma terceira a um site. As IAs de cruzamento de informação, né? Sim. Isso. Alcança. Boa. Bom saber. Alcança Bom saber. tudo. E o pessoal, quando quer procurar um podcast, tem que vir no Fala Zona Leste. Fala ZL. Fala Zona Leste, porque aqui é ZL. Viu? É nóis. Agora, Roger, você gostaria de fazer alguma... Não, você não. Meninos e meninas. Pode ser? Aí já tá classificando, não gosto disso. Mas tudo bem. Você não tem que gostar disso. Doutora, para você que atua na área do direito digital, como que você definiria a sua área de atuação e a importância disso para o cenário atual, principalmente agora que nós vamos entrar ou já estamos no período eleitoral? Eu sou suspeita para falar porque eu sou extremamente apaixonada pelo direito e pela tecnologia, né? Consegui unir isso ao direito digital. É de muitíssimo importante que os partidos, né, e a sociedade de modo geral se unam para evitar e combater as fake news, né, principalmente em respeito à democracia, que é o modelo político adotado no Brasil, né, e tão respeitado e tão importante, né, não só aqui, mas globalmente falando. Então, é possível sim combater fake news, mas é essencial que a sociedade, de modo geral, e os políticos, enquanto incluídos em partidos, lutem contra as fake news. Sociedade toda. Sociedade de modo geral, mas especialmente aqueles que têm destaque, né? Sim. Porque a gente estava falando de manipulação de massas e tudo mais, então, às vezes, o que uma pessoa fala atinge toda uma população. Então, é importante muito cuidado, muita sensibilidade, né? E compromisso com a verdade. Perfeito, acho que falou, cravou como a ginasta, cravou. Nossa, medalha de solo. Senhor. Doutora Camila é a nossa Rebeca. A Rebeca, tá, isso gente, mesmo. que honra. Cravou, medalha de Parabéns, ouro aí. Rebeca Andrade. Vou falar agora, porque eu vou passar a bola para os meninos. Já foi o tempo, Roger Fieldmack, que o Brasil era o país do futebol, tá? E as Olimpíadas que não me deixa mentir. Ainda é o país do futebol, até no Roger. feminino. Roger, o feminino tá na final, país do mesmo. futebol feminino. Que jogo, né? Que jogaço. Que jogo. Jogaço. Foi ontem o jogo, para o pessoal se referenciar a data do nosso podcast. Então, mas do masculino, ó... Eu tô dizendo no setor masculino. Tá bom, na categoria homens, por favor. A categoria homens. Em nenhum momento eu mencionei categoria feminina. Mas, Deixa a Roger, janelinha aqui, só um minuto. Roger, desculpa te cortar, mas Pode falar. eu tenho que fazer essa referência aí pra Vanessa, porque ela tá certa. Sim. Quando ela fala que nunca foi um momento tão importante para a mulher no nosso país, né? As mulheres, elas realmente participam. E aí, quando nós entendemos que ainda há muitas diferenças, ainda há muito preconceito, mas a gente vê cada dia mais as mulheres tomando o cenário que é delas, né? Exercendo as posições que elas merecem, que elas querem. E como um tempo a gente falava lá na UAB Itaquera, o lugar da mulher é onde ela quiser. Exatamente. Seja onde for. Né? Então, assim, lá em Itaquera a gente tem, comentei isso com você, né? Sim. Nós temos grandes referências femininas, grandes. E aí eu tenho que mandar um grande abraço para cada uma delas. A gente tem 3 diretoras mulheres lá, que é a doutora Eunice, nossa vice-presidente. Show. Doutora Isabel Barros, a doutora Isabel que inclusive concorreu na eleição anterior da OAB, a vice-presidência da OAB estadual.
Não é uma posição qualquer, né? E quando a gente projeta isso, hoje, São Paulo, quase 450 mil advogados, você ter uma mulher da ZL de Itaquera concorrendo à vice-presidência da OAB estadual, para a mulher, eu acho que isso é um cenário de uma vitória muito grande. Temos uma presidente da OAB, mulher, a doutora Patrícia Mazzolini, né? Primeira presidente da mulher da OAB. A gente tem lá a doutora Verônica, que é uma outra diretora incrível, né? Ela traz uma pauta racial muito importante. Legal. Lá na nossa subseção, em todo o sistema da OAB, e aí eles têm um trabalho que chama letramento racial. Letramento racial esse trabalho ele começou, Vanessa, porque num determinado momento a gente via as pautas raciais sendo tratadas com descrédito por pessoas que queriam criar uma segregação. Então, ou você é branco, ou você não é branco, ou você... E aí fica nisso. Não é isso a pauta racial. A pauta racial não tem nada a ver com isso. E aí a Verônica trouxe essa pauta junto com a doutora Camila, que hoje é a presidente da Comissão de Igualdade Racial, para falar aquilo que dói. Perfeito. E trazer a empatia nessa participação. Muito bom. E aí com isso fazer essa divisão. A gente tem a doutora Monize lá, que é uma outra grande liderança, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada. E na história da OAB Itaquera, era uma subseção que tinham mais homens do que mulheres, Roger. Tá. Ano passado, pela primeira vez na história, nós acabamos tendo mais mulheres inscritas do que homens. O mundo está Olha muito esse melhor, cenário. essa é a verdade. É isso. Muito melhor, isso. até mesmo que as mulheres são muito melhores. É isso. Então eu só queria fazer esse recorde, mandar esse abraço para essas lideranças, para a doutora Vanessa, para a doutora Sandra, para a doutora Ângela, para todas as lideranças femininas lá, doutora Aimee, que é presidente da Jovem lá, tem uma advogada incrível. Então, assim, as mulheres transformaram o mundo e para muito melhor. Então, Vanessa, muito obrigado você, Camila. Doutora Camila, inclusive, faço aqui uma observação, que a doutora Fabiana, amiga do doutor Cressoni, participou muito desse processo. Incrível. Né? Mulheres no Direito, ela levantou a bandeira e deixar aqui uma pauta para a gente falar a respeito disso, porque ela fala com muita propriedade. E ela tem uma ligação muito forte com a OAB Itaquera, e ela não é da região. Isso que eu acho legal. E você vê, né? Você tratou das Olimpíadas. Poxa, a gente falou da Rebeca aqui, que foi referenciada por talvez uma das maiores ginastas da história. Sim. Uma brasileira. Né? No meio de uma Olimpíada. A gente tem aqui uma judoca, mulher. Então, a gente no Brasil... Olha que legal. O Brasil tem 2 medalhas de ouro na Olimpíada. As duas são conquistadas por mulheres. Femininas. São conquistadas por mulheres. Então, tamanho é o que a mulher hoje ela representa nesse país, e na Zona Leste não é diferente, né, Roger? Sim. Não, Zona Leste, né, com toda a carência, com todas as dificuldades, às vezes, né, dos extremos. São as guerreiras. Sai aí essas pérolas, esses diamantes que estão aqui conosco. Quantos, né? Muitos. Olha aqui o podcast, a gente tá sentado num podcast com 2 diamantes aí. 2 homens, 2 mulheres e principalmente ninguém olhando o gênero. Exatamente. Ninguém olhando o gênero. Talvez esse seja o futuro que a gente espera ver, seja no mundo digital ou seja no mundo... Não ter que falar sobre isso mais, não porque ter que falar é igual. sobre isso. Exatamente. Perfeito. Doutor, gostaria de fazer alguma consideração? Finalize. Fale aí, Bom, para começar, QZL, né? QZL, é uma Itaquera. Que é uma Itaquera, QZL. É Corinthians? Não sou, mas assim, também tomo esse último minuto aqui do tempinho para... Eu sou São Paulino. Sim. Meu maior, né, talvez um dos maiores amigos que eu tenho, você conhece, que é o Marcelo Dória. Também um grande abraço para ele, corintiano roxo. Ah, tá vendo? Roxo. Agora eu já sei a afinidade. Um outro grandíssimo amigo, família, primo, irmão, o Cláudio São Paulino. E eu desde muito cedo, eu pego meu filho mais novo e eu levei no estádio do São Paulo. Então eu tenho foto do meu filho lá com a camisa do São Paulo, vibrando, xingando o juiz, que aqui é ZL, né? E um determinado dia meu filho chegou para mim e falou assim: pai, agora eu sou Flamengo. Uau!
Eu falei, caramba, você é Flamengo? O que aconteceu? O que eu faço com a camisa do São Paulo lá que eu tenho? Não, pai, sou Flamengo. E aí a gente vem tentando, né? Eu venho sempre falando isso para ele, que é talvez aquilo que eu prego na minha vida, e prego na UAB, e prego no escritório. Não importa para quem a gente torce, o que importa é o respeito. Né? Não importa se a gente, no meu caso eu sou católico, minha esposa é evangélica, não importa se eu sou católico, evangélico, se a pessoa tem uma religião de matriz africana, ou se não acredita em Deus, seja qual for a sua crença, o que importa é o respeito. Não importa se a gente é da subseção A, B ou C, o que importa é o respeito, não importa o nosso gênero, não importa, eventualmente, nada relacionado à questão sexual, à sexualidade, o que importa é o respeito. Então, lá em Itaquera, na nossa subseção, só posso dizer que todas as pessoas que chegarem lá, respeito, elas sempre vão receber, sempre vão ser acolhidas. No escritório, a mesma coisa, né, Cá? Sempre do muito qual a gente bem-vindos. está sempre junto. As pessoas sempre vão ser acolhidas. E dentro do nosso meio de amigos, eu tenho certeza que os nossos amigos também sempre vão respeitar todos e tratar todos com muito acolhimento, como nós fomos acolhidos por vocês aqui hoje. Então, da minha parte, gratidão a vocês, a todos que assistem o Fala ZL, e não percam todos esses programas, porque são muito bacanas. Agora eu vou fazer uma ameaça pra você. Uma ameaça? Não sou eu, não é doutora, convite, não é sou ameaça. eu. É ameaça. Aí ferrou. Meu, vamos ter que fazer mais. Vamos. Outras tantos pautas, temas etc, legais. né? Nossa, Exatamente. exatamente. Então não é um pensando. convite, é uma ameaça, Bora. tá? E se quiser me processar, não processe, porque você vai ser meu advogado e vai dar conflito de interesses. Então não vai ter jeito. Fique tranquilo. Ele tá audacioso. Doutora, por favor, faça suas considerações finais. Fique à vontade. Muitíssimo obrigada novamente, Roger e Vanessa, pela recepção. É uma honra estar aqui. Ao lado do Dr. Cressoni, né, um excelente profissional. Me sinto muito grata por poder falar um pouco mais sobre direito digital, né, principalmente no cenário de eleições. É um tema delicadíssimo e muito importante, então espero que tenhamos agregado algo para vocês e nos vemos em breve para falar mais sobre direito digital. Show. Agregou muito. É isso aí. Gente, tô muito feliz, Roger, muito... Tá bem? Porque, assim, eu costumo dizer, porque eu falo sempre que eu costumo dizer, que a cada podcast eu aprendo e muito, e nós ficamos muito felizes em poder levar para inúmeras pessoas a informação Perfeito. correta, a informação que vai fazer a diferença Com na credibilidade. vida de cada pessoa. Então, por isso que eu termino esse podcast dizendo mais uma vez, compartilhe, conte para todo mundo, espalhe para todo mundo e até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Obrigado, papagaio. Viu? Valeu. Obrigado, Eu vou ficar papagaio. aqui assim, ó. Obrigada, gente. Fala, ZL. Fala, Zelele. Zelele. Aqui a gente